Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal informativo MZ. Nesse vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre a exclusão da CAD nas eleições do dia 9 de outubro de 2024. Bem, o Início Silva diz que a CNE pecou muito ao excluir a CAD às eleições do dia 9 de outubro deste ano. Tendo em conta que o Início Silva é um CEO da agência de comunicação e informação. Já nesse vídeo vamos ouvir um pouco mais sobre o que ele fala sobre a exclusão da CAD nas eleições deste ano. Vamos lá ao vídeo. Agora vamos a Moçambique, concretamente em Nampula, para conversar com Eunício Silva sobre a situação política de Moçambique. Eunício, seja bem-vindo a Washington Fora de Horas. Obrigado, Sérgio. Muito boa tarde, bom dia e muito obrigado pelo convite. Eunício, Moçambique realiza eleições este ano, eleições presidenciais, provinciais e para as assembleias, num contexto em que, segundo afrobarômetros, moçambicanos e angolanos estão menos contentes com o regime democrático. Na sua opinião, Eunício, o que está por detrás desses resultados e se concorda ou não, qual é a sua leitura? Bom, eu concordo, não poderíamos ter um resultado mais espelhante do que este. A verdade e o certo é que o cidadão, quando elege democraticamente um certo grupo de cidadãos, ou um partido político, ou indivíduos para governar o país, para governar uma porção do país, portanto, no nosso caso, as autarquias locais, do tipo município, do tipo vilas, mas também agora com os governadores provinciais e assembleias provinciais que são eleitos. A esperança é que as instituições sejam mais prestativas para o cidadão. E enquanto nós não tivermos instituições bastante estabelecidas e que possam fornecer ou prestar serviços de qualidade ao cidadão, vai se perdendo uma certa credibilidade no processo democrático que se procura construir. Noto que questões como justiça, questões como economia, acesso a serviços básicos de educação e saúde estão cada vez mais sendo relegados para quem devia prestar esses serviços ao cidadão para um segundo plano. Então, isto coloca o cidadão numa situação de desespero, mas também uma situação de falta de confiança por quem ele terá eleito. Logicamente, como também, não por esta via, mas pela via dos resultados eleitorais que temos dado a registrar em Moçambique, que muitas vezes temos conflitos pós-eleitorais, temos reclamações após as eleições que diferentes atores não acreditam nos resultados que têm sido tornados públicos e, por via disso, novos governos já colocados a funcionar, também retrai ao cidadão para acreditar nas instituições democráticas, assim como na própria democracia. Então, isto é uma dessas situações. E nós vemos de uma situação de 2023 que as eleições foram bastante reclamadas, foram contestadas e isso reduziu a confiança do cidadão. E nesse contexto de eleições, como é que olha para a organização dos partidos políticos, porque já estamos a poucos passos para o próprio dia da votação? Na sua opinião, os partidos políticos estão bem organizados ou nem por isso? Bom, muito bem organizado, digamos que não. Os partidos estão a tentar jogar com tudo e alguma coisa. Culturalmente, perdemos a ideia da pré-campanha. Praticamente, os partidos políticos já estão no processo de campanha eleitoral e que deverá ser um pouco acima dos 45 dias. Neste momento de pré-campanha, que serviria para escutar aos cidadãos sobre o que eles pensam que pode se constituir de manifesto eleitoral, os partidos políticos já estão a vender o seu manifesto eleitoral. Então, este nível de preparação não é das melhores, naturalmente, porque muitas das vezes estes manifestos que estão a ser vendidos não refletem os verdadeiros problemas do país, as verdadeiras preocupações e insatisfações do cidadão, mas sim aquilo que um grupo de pessoas constituído em partidos ou coligações de partidos tem estado a pensar que podem resolver o problema da maioria. E falando em coligação de partido, o presidente da Renamo, Suf Momadi, culpou a CAD pela nulidade do seu processo, da sua candidatura. Qual é a sua opinião? E segundo ele, a CAD esteve desorganizada neste sentido. Não necessariamente. A CAD teve os seus erros neste processo, possivelmente, mas também a Comissão Nacional de Eleições teve os seus erros, sobretudo porque quando o processo eleitoral, os atos eleitorais são progressistas. Portanto, se passa de uma fase para outra, não se pode
chumbar uma candidatura alegadamente por aquilo que a fase anterior entendeu que estivesse correta. Este é o grande pecado da Comissão Nacional de Eleições. Portanto, já havia admitido a candidatura da CAD, mas agora, numa altura em que já não se esperava que se chumbasse uma candidatura, veio a chumbar a candidatura da CAD. E o que é que isso representa para o processo democrático em Moçambique? Bom, é um grande retrocesso. Esperava-se que não houvesse exclusão de nenhum partido, nenhuma coligação de partidos, mas infelizmente aconteceu isto. Vamos esperar que resposta isso virá da juventude. Olhando que muitos dos seguidores da CAD, por via do Venâncio Mondlane, são jovens. Então esperemos que isso não venha a concorrer para uma maior abstenção nas próximas eleições, nas eleições de 9 de outubro. E nessas eleições de 9 de outubro não vota-se somente para o presidente da República, mas também para o governador. Na sua opinião, as pessoas estão conscientes de que esta votação não é só para o presidente da República? Temos também a Assembleia da República, as legislativas. As pessoas estão conscientes do que é que vão fazer na urna? Eu acho que para este nível, as pessoas os eleitores estão conscientes que precisarão responder votar para responder a três instituições: ao Presidente da República, à Assembleia da República, como também farão isso para responder à Assembleia Provincial, que por via disso vai eleger o governador. Porque com a eleição, a indicação dos cabeças de lista dos partidos políticos que são candidatos a governador das províncias, há uma publicitação enorme sobre esta figura. Então, eu acho que a consciência vai se ganhando. E como é que está Nampula, como um grande círculo eleitoral de Moçambique? Nampula está aceso. A atividade política está bastante forte, há contatos com o eleitorado diariamente, os partidos estão a trabalhar, estão a esclarecer, como eu dizia anteriormente, já estão em campanha. Não estão efetivamente em pré-campanha, porque já têm os seus manifestos eleitorais aprovados e já estão a vender. Uns um pouco mais ousados, outros que menos, uns cada vez mais comunicativos e os outros nem por isso. E o Aunício disse aqui repetidamente que os partidos já estão em campanha, mas no calendário existem dias exatos para a própria campanha dita. Como é que olha para essa situação de partidos que já estão a interagir diretamente com o eleitorado sem ser exatamente aquele período estipulado para a verdadeira campanha dita? Não sei se é uma pressa ou uma avidez, mas é preciso os partidos entenderem, e os órgãos de admissão eleitoral é necessário recordarem aos partidos políticos a necessidade do respeito do calendário eleitoral. Eu acho que o que tem faltado. Há muita pressa de chegar aos momentos e as pessoas vão se retirando daquilo que de facto é a atividade para cada momento, para cada fase do processo eleitoral. E as eleições do ano passado foram agitadas, principalmente a quando da divulgação dos resultados. O que é que os órgãos eleitorais podem fazer para termos um processo eleitoral mais tranquilo neste ano? Não mais do que cumprir com aquilo que é o seu papel, evitando situações como essas que temos agora com a CAD e também respeitando a vontade do voto popular na urna. Não inventando sempre o jogo de secretaria, porque isso é que nos faz habituar. Muitas das vezes as urnas não estão um resultado, mas aquilo que vai ser acordado na secretaria é um outro resultado bastante diferente. Muito obrigado, Aunício, pela sua participação. Esperamos contar consigo nas próximas edições do Washington Fora de Horas e demais programações da Voz da América. E boa tarde aí em Nampula. Obrigado, boa tarde, bom dia, com licença.